em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Chegamos com muita informação na área da Previdência Social, com esclarecimento seguro para quem tem dúvidas sobre os benefícios do INSS. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Conosco para fazer companhia a você em qualquer parte do Brasil, também aqui, o professor e advogado Paulo Bacelar. Bom dia. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, professor. Olha, professor, estou chamando o Luzenor de professor também. Bom dia, caros ouvintes, programa Alerta Geral começando. Estamos aqui prontos para responder todas as perguntas. Professor Paulo Bacelar, eu não tive tempo de fazer o magistério para exercer essa atividade tão nobre, mas é com uma professora que a gente abre o bate-papo deste sábado. A Laura Mota está em Juazeiro do Norte, ligada na nossa FM 106.5, com a seguinte dúvida: sou professora e me aposentei com 30 anos de serviço. Atuei durante 14 anos consecutivos como diretora e mais 8 anos alternados. A gratificação não foi incorporada. Aí a Laura pergunta, professor Paulo Bacelar, está com 7 anos que me aposentei, ainda posso recorrer para incorporar esse benefício à minha aposentadoria? Olha, precisa ver a lei vigente à época da aposentadoria para saber se as gratificações são incorporadas na aposentadoria, porque muitas gratificações não são incorporadas. Então tem que ver se realmente a lei municipal garantia essa incorporação, porque a Constituição de 88 também já tinha feito essa mudança, outras emendas constitucionais, a 41, a 47, já fez mudanças em relação à incorporação de gratificações e muitos municípios não têm incorporação. Então, se tiver a incorporação garantida na lei do município, da aposentadoria na época que ela se aposentou, aí pode sim ser feita a revisão. Laísa Alencar, em Fortaleza. Tenho 30 anos de idade e atualmente estou desempregado ou desempregada. Trabalhei durante 10 anos. O que posso fazer para poder me aposentar no tempo correto, professor Paulo Bacelar? Precisa ver quanto tempo ela contribuiu, né? Qual a idade, né? Porque ela também não deu a idade dela. Não, ela disse que tem 30 anos de idade, professor Paulo. Desculpa. Trabalhou 10 anos. Pensei que era 30 de contribuição. Então ela tem que ver aí quantos anos realmente de contribuição, trabalhou 10 anos, então ela precisa de 5 anos ainda para poder fechar os 15 anos, para poder garantir a aposentadoria, no mínimo, né, nos 15 anos, e voltar a contribuir pelo site do meu INSS. Não precisa fazer logar com a senha, basta entrar no meu.inss.gov.br e lá vai ter a aba de GPS, que é a Guia da Previdência Social. Ela pode fazer essa contribuição como autônoma ou como facultativa. Professor Paulo Bacelar, o Geraldo Pereira está em Caucaia, nos acompanhando pela Expresso 104.3 e diz o seguinte: professor, meu pai trabalhou toda a vida na agricultura, ele tem 57 anos de idade. Dentre as mudanças que fizemos, ele acabou perdendo os papéis que continham as provas de trabalho. O que devemos fazer? Tem que ver se essas provas não podem ser refeitas, tipo uma DAP, né, uma declaração num órgão público onde ele prestou algum serviço na agricultura, no combate às secas, uma ficha de inscrição numa escola onde contém a profissão dele como pai da criança que foi matriculada naquela escola, um plano de, algum posto de saúde que ele tenha feito alguma consulta, alguma cirurgia, onde ele preencheu uma ficha e colocou lá a profissão dele como agricultor. Isso tudo ele pode ir buscar. Também na certidão de nascimento dos filhos, né, ele pode ir até os cartórios onde registrou os filhos e pedir o inteiro teor da certidão de nascimento, que lá também pode constar também com a profissão dele como agricultor. Isso tudo serve como prova para poder ele, no dia da aposentadoria, que é aos 60 anos de idade, faltam 3,
ele não ter problema de ter o benefício dele não ser reconhecido. Você tem dúvida na área da Previdência Social? Mande a sua mensagem pelo WhatsApp 085 99273 4353. E também você pode acessar as nossas redes sociais no @Ceará Agora. Rafael Pereira em Itapiúna. Primeiro, a pergunta do Tiago Santos em Itapipoca, que nos acompanha pela FM Agora 104.1. Professor, sofri um acidente doméstico recentemente e comecei a receber o BPC. Adaptei meu trabalho para ser home office. Posso continuar trabalhando e recebendo o BPC, professor Paulo Bacelar? Não pode. Na verdade, se ele tiver realmente recebendo o BPC, porque ele estava trabalhando em casa e não contribuía, né? Para ele ter direito ao BPC, ele não podia não estar na condição de segurado da Previdência. Se realmente é o BPC que ele recebe, ele não pode trabalhar. Então, aí, o trabalho dele vai gerar uma renda e essa renda pode ser maior do que 1/4 do salário mínimo, né? Que é familiar, a per capita familiar, dividido pelo número de pessoas que moram com ele na mesma casa. E aí ele não tem direito ao BPC. Nesse caso, ele teria que ou não declarar isso, né? No CAD único, ou correr o risco aí de ser revisto o benefício dele a qualquer momento. Mas tem um detalhe que você me chamou a atenção no último sábado, professor Paulo Bacelar, quando você disse que algumas pessoas poderiam renunciar à metade do BPC, terem ao mesmo tempo a carteira assinada. Essa regra que vale para o Tiago Santos? Não, mas se ele for autônomo, não valeria, porque ele teria que assinar a carteira como empregado. Se for MEI, professor Paulo Bacelar? É uma dúvida, Luciano. Aí eu teria que pesquisar. Eita, que casca de banana que eu joguei aqui pra você. Essa aí eu tenho poucas vezes que eu tenho que fazer uma pesquisa, porque a questão é do emprego, né? Caso tenha um emprego, mas acredito que seja a mesma coisa, né? Que ele pode pedir Eu já vou respondendo aqui, antes da pesquisa, pelo conhecimento. Ele pode pedir a suspensão do BPC a qualquer momento. Não quer dizer que ele vá trabalhar de carteira. Que ele está dizendo que está trabalhando, ele vai pedir a suspensão do benefício, o benefício vai ser suspenso e ele vai ficar trabalhando tendo renda, né? Na verdade, é a renda que ele vai ter com o trabalho. E aí, após a demissão, ou seja, após ele não ter mais aquele trabalho, não ter mais aquela atividade, ele pede novamente a reativação do benefício. Isso sempre que tem na lei a questão do emprego, ele é sempre estendido, mesmo que não seja reconhecido isso administrativamente, é reconhecido judicialmente, porque pega pela isonomia. Se pode o empregado, pode o autônomo também. Essa resposta para você, Tiago Santos, ela tem uma importância fundamental aí, principalmente para outras pessoas que estão também nessa condição de beneficiárias do BPC e ficam ali exercendo uma atividade, mas são duas situações incompatíveis. O BPC é garantido a pessoas idosas acima de 65 anos de idade para quem tem deficiência e, no caso, também se enquadrando naquele perfil de renda, ou seja, só recebe o BPC quando dentro de casa a renda per capita é inferior a 1/4 de salário mínimo. Pois não, professor? Para complementar, ele poderia pedir a suspensão do BPC e a receber o auxílio inclusão. Ele tem que pedir o auxílio inclusão, que é metade do valor do BPC que ele vai receber enquanto ele trabalha. Rafael Pereira em Itapiúna, ligado na nossa FM Maior 93. Tenho 33 anos de idade e 10 anos de contribuição. Quando me aposento? Educação previdenciária aqui, professor Paulo Bacelar. É o mesmo caso da Laís, né? Do geral. Da Laís Alencar, né? Que Laís tem 30 anos de idade e 10 anos de contribuição. Mesma idade, né? Mesma idade, 30 anos. No caso, o homem, quase né? a mesma idade aqui. A Laís ela vai se aposentar aos 62 de idade, né? Com 15 de contribuição, faltaria 5. E o Rafael se aposenta com 65 anos de idade, né? Pelo tempo de contribuição, ele não atinge nenhuma regra de transição, então ele só se aposenta aos 65 de idade. Precisa completar os 15 anos de contribuição, mas ele pode continuar contribuindo para ter uma renda maior. Mais uma dúvida agora do Matheus Melo, que está em Fortaleza. Professor, recebo Bolsa Família. Minha filha foi aprovada para receber o BPC. Posso perder o Bolsa Família por conta do benefício de prestação continuada? Não é para perder. O BPC não faz parte do cálculo da renda para o Bolsa Família, assim como o Bolsa Família também não deve ser
fazer parte da renda, do cálculo da renda familiar para o BPC. Então, se tiver alguma coisa assim, ela precisa procurar a Defensoria Pública para reativar o benefício. Vamos à região do Vale do Curu. Cristina Queiroga está em Umirim. Professor Paulo Bacelar, o meu pagamento do INSS atrasou na hora de cair. Isso é normal? O que devo fazer caso isso acontecer? Já disse aqui já que... falei aqui sobre atraso. Eu acho difícil a questão do atraso. O INSS, se tem coisas a serem consertadas, né? Melhoradas, uma das coisas que realmente não dá problema é na hora do pagamento. Ou o banco dela foi alterado, ou o número do benefício foi alterado, porque aí, dependendo do número do benefício, muda a data do pagamento. Ou realmente teve algum problema com o banco. Mas com o INSS realmente é muito difícil. É 99% de chance de cair certo no dia certo, os benefícios não atrasam. Mas aí teria que estudar, ver a fonte aí do que é o problema. Mais uma dúvida agora do Eduardo Freitas, em Iguatu. Tenho 53 anos de idade e 11 anos de contribuição. Quando posso me aposentar? Eduardo, vou poupar aqui a saliva do professor Paulo Bacelar. Você se aposenta aos 15 anos de contribuição e 65 anos de idade, ou seja, faltam 12 anos. Agora é importante, professor Paulo Bacelar, que até os 65 anos o Eduardo continue fazendo o dever de casa e garantindo a contribuição mensal para o INSS. Primeiro porque cada ano que ele pagar mais aumenta o valor da aposentadoria e também porque sempre vai se manter na condição de segurado. Linha direta 085-99273-4353. Guilherme Gomes, no município de Pereiro. Professor Paulo Bacelar, um trabalhador com esquizofrenia pode pedir a aposentadoria? Pode se aposentar? Tudo depende do laudo médico, né? Depende, e também da idade do segurado, da atividade do segurado. A aposentadoria é um conjunto de coisas que são analisadas pela perícia médica. Também ele precisa ser segurado da Previdência Social para poder ter direito a um auxílio-doença, primeiramente, um auxílio-doença para depois se fazer a transformação na aposentadoria. Maria Auxiliadora da cidade de Aracati. Professor Paulo Bacelar, abrimos o Jornal Alerta Geral com uma dúvida de uma professora, que foi a Laura Mota, em Juazeiro do Norte, e chega agora a pergunta da Maria Auxiliadora de Aracati, também professora, e com uma situação bem parecida. Ela faz o seguinte relato: sou professora há 32 anos, exerci mais a função de gestora e não foi adicionada à minha aposentadoria a gratificação, que foi de R$800, sendo que trabalhei como gestora 12 anos consecutivos e 10 anos intercalados. Me aposentei em 2018, recorri administrativamente por 2 vezes e me negaram. Em agosto faz 7 anos, é previdência própria, no caso do município de Aracati, e era descontado no meu contra-cheque. Ainda posso recorrer judicialmente? Olha só que semelhança de perguntas, professor Paulo Bacelar. Porque as questões do valor da aposentadoria na hora que a pessoa se aposenta, né? Porque aí baixa o valor, porque algumas verbas não vêm para aposentadoria, né? Que são as gratificações, os carros comissionados, às vezes tem uma gratificação e essas gratificações não incorporam na aposentadoria. Mas aí tem uma curiosidade aqui, professor Paulo Bacelar, é que no caso da professora Maria Auxiliadora, mensalmente estava sobre a gratificação o desconto da contribuição para a Previdência Social. Mas tem que ver se a contribuição foi também levando em conta a gratificação. Por exemplo, ela disse sobre a gratificação. Então sim, era para ser devido, né? Aqui em Fortaleza, por exemplo, quando a gente estava trabalhando na reforma da Previdência, houve uma emenda, eu apresentei uma emenda que eu estava advogando para o sindicato nessa reforma daqui, para poder o servidor optar de não ter a contribuição previdenciária sobre a gratificação, e aí ela não incorporaria, também o valor, ela receberia um valor maior, né, por mês, ou então ele optar em sim, aceitar, autorizar o desconto previdenciário sobre a gratificação para no futuro ser contado na aposentadoria, né, porque ela ia ser extinta totalmente a gratificação. Então, nesse caso dela, ela pode sim revisar. Agora, como eu falei para a menina lá de Juazeiro, do mesmo jeito. Dona Laura Mota. É uma legislação de Juazeiro e eu preciso analisar o caso lá, e é uma legislação de Aracati. Infelizmente, nos municípios não há uma igualdade das legislações, né? Muitas vezes são diferentes. Então precisa ver se na época
da aposentadoria já constava esse direito para ela, e também analisar a questão do desconto, porque se houve o desconto, ela deve sim ser incorporada, e a gente pode entrar com ação de revisão judicial dessa aposentadoria. Isso com certeza ela pode fazer. Então, Maria Auxiliadora, a resposta do professor Paulo Bacelar foi direta. Pode entrar, pode recorrer judicialmente após 2 pedidos administrativos Agora, negados aos seus direitos. Sempre que for judicializar, tem que ter essa análise prévia antes para poder já ir no ponto certo, né? Porque não é judicializar de qualquer forma, né? Tem que analisar, juntar as provas, a fundamentação, para poder dar certo o processo de revisão. Vamos à região metropolitana do Cariri. O Silva está em Juazeiro do Norte nos acompanhando pela FM 106.5. Como saber quanto tempo tenho de contribuição para o INSS? Comecei a CCLT em 2006. Ultimamente estou há 10 anos registrado. Tenho 40 anos de idade. Quanto tempo falta para minha aposentadoria? Zé, não existe aí a simulação do INSS, que é feita pelo próprio site do INSS, né, no meu.inss.gov.br. Mas alertar o seguinte, a simulação ela não vai ter uma análise como é uma análise no olho de quem está analisando o processo, é diferente. Ele vai pegar todas as contribuições ali e vai dar o direito àquela pessoa, mas precisa ser analisado. Eu estou dando um exemplo aqui de um cliente que a gente atendeu há pouco tempo, e pela simulação do INSS, ela tinha 46 anos de contribuição, para você ver uma ideia, né? Mas ela tinha contribuição de facultativo, juntamente com períodos como empresário, concomitante, com contribuições como autônomo, que não é contado, e na simulação, essas contribuições estavam sendo contadas, estavam sendo computabilizadas. Então, não dá para confiar cegamente na simulação do INSS. É preciso ter essa análise antes para saber realmente quanto tempo ele tem de contribuição. Agora uma resposta direta para o Silva, que tem 40 anos de idade. Quando ele pergunta assim, quanto tempo falta para eu me aposentar? Independente do tempo de contribuição, ele precisa esperar... Possivelmente 65 anos de idade. 65 anos vai ser para todo mundo. Quem falta muito tempo ainda para atingir, né, os 35 anos de contribuição antes da reforma, não atinge mais nenhuma regra de transição. Pode ser que até venham outras regras no futuro. E eu não quero ser pessimista, professor Paulo Bacelar, mas dentro da realidade. Nós tivemos há poucos dias, professor Paulo Bacelar, um país europeu que aumentou para 70 anos a idade mínima para a aposentadoria, né? Então, aqui no Brasil, nós teremos novas regras para a aposentadoria, principalmente para quem está nessa faixa de 40 anos de idade. Então, nesse caso, Silva, para acrescentar um pouco do que já disse o professor Paulo Bacelar, continue vinculado ao INSS e seja rigoroso nessas contribuições, porque no futuro teremos novas normas para a aposentadoria. O José está em Mulugu, professor Paulo Bacelar, ouvinte da nossa FM Maior 93, ele diz, tenho 64 anos de idade, pago o INSS desde 2019 como autônomo, código 1929. Quando posso me aposentar? Faço 65 anos de idade e agora, neste mês de junho. E aí, professor Paulo Bacelar? Então, primeiro, uma correção. O código 1929 é o código da dona de casa, facultativa de baixa renda. Não é de autônomo, né? Então, não é autônomo. É a pessoa que trabalha, exerce atividade doméstica em casa, sem fim lucrativo, sem atividade remunerada. Para essa validação, aí é que vem aí a história, Luciano, do Código 1929. Acompanha José em Mulugu. Aí que vem a história do Código 1929. Essas contribuições elas serão ainda analisadas pelo INSS para serem validadas. Não é uma contribuição que você paga e está garantida, não. Elas vão ser analisadas se elas deveriam ter sido pagas com esse código 1929, porque ele é 5% do salário mínimo, né, de R$ 66 por mês. Então, para serem validadas, o segurado tem que estar cadastrado no CadÚnico, tem que ter o cadastro sempre atualizado de 2 em 2 anos. Quer dizer, se passou 6 meses sem atualizar, esses 6 meses que ela ficou sem atualizar o cadastro não serão validados. Então o INSS ele vai olhar cada vez que atualizou o CadÚnico. E também não pode ter renda nenhuma no CadÚnico dele, né? O José de Mulugu não pode ter renda. A renda tem que estar zero lá no cadastro único. Ele pode receber Bolsa Família, ele pode receber uma doação, mas lá como renda
tem que estar zerada, não pode ter renda e tem que estar com o cadastro único atualizado. Então, serão validadas essas contribuições, analisadas, e se todas as contribuições que ele fez forem validadas, ele se aposenta aos 65. Contribuição. Se não tiver validado, ele vai ter que fazer a complementação de 5% para 11%, né? Pagar 6% do salário mínimo de cada mês que ele pagou indevidamente. José, nem tudo está perdido. Essa leitura do professor Paulo Bacelar é super importante para você e para outras pessoas que estão nessa mesma situação. Agora, eu sempre falo assim, claro que não adianta a gente estar reclamando do passado, tem que viver o presente e olhar para o futuro. Mas o presente e o futuro se constrói com o passado. Quem faz o dever de casa ao longo da vida tem os caminhos abertos para a aposentadoria. É uma pena, porque no caso aqui, o José, aos 64 anos de idade, se tivesse contribuindo há 14 anos, por exemplo, em 2026 teria 65 anos de idade e 15 anos de contribuição, garantindo assim a aposentadoria. É por isso que as pessoas precisam sempre ter um olhar não apenas para o futuro com a aposentadoria, mas ao longo do dia a dia, do cotidiano, do presente, para ter direito a outros benefícios previdenciários. Pois não, deputado? Eu sempre oriento, gostei. Me senti forte agora. Senti grandão, hein? Aqui, olhando para a Assembleia Legislativa. Olha, eu sempre oriento o seguinte, você quer não ter problema com validação, pague um pouquinho a mais, pague 11% do salário mínimo, é um pouquinho a mais, R$160, né? Dá 1.518 vezes 11%, 166,98. Pague esse valor, porque não tem questão de validação, não precisa estar cadastrado no CAD único. Aí o código é 1473 para o facultativo e 1163 para o autônomo. Então não tem perigo de você pagar essas contribuições nesses códigos em dia de dar algum problema no futuro. Só uma correção, professor Paulo Bacelar, eu fiz os cálculos aqui para o José em Mulugu, dizendo que em 2026 ele teria 65 anos de idade. Na realidade, ele está completando 65 anos de idade agora, neste mês de junho. Ou seja, se tivesse os 15 anos de contribuição, já teria garantida a aposentadoria neste mês de junho. Edelson, em Fortaleza, professor Paulo Bacelar, ele diz, tenho 42 anos de idade, sou de Pentecoste, recebo Bolsa Família, nunca trabalhei de carteira assinada, trabalho como mototaxista. Como posso fazer para contribuir para a minha aposentadoria? Aí Chega sim, no tempo certo. Código 1163, ele é autônomo, vai pagar 11% do salário mínimo, né? R$ 166,98. E ele vai no site do INSS, né? No meu.inss.gov.br, não precisa entrar com senha, não precisa logar, e ele vai emitir a guia de previdência dele todo mês, ele vai ficar pagando e já vai se manter qualidade segurado, já está garantido em caso de acidente, no primeira contribuição, já garante a ele um auxílio doença em caso de acidente e estará aí segurado da previdência e aposentará com 65 anos de idade, com 15 anos de contribuição. Linha direta 085-99273-4353. Essa pergunta do Edelson, que é de Pentecoste, a gente continua ali no Vale do Curu, professor Paulo Bacelar, e vamos apoiar essa porque tem um recado importante. O professor Paulo Bacelar foi a uma homenagem ao Dia das Mães, liderada pela doutora Raquel Alves, na região do Vale do Curu, no município de Apuiarés, e lá se encontrou, professor Paulo Bacelar, com os nossos ouvintes, com as nossas ouvintes, professor Paulo Bacelar. É verdade, Luciano, a família Alves ali, né, de Apuiarés, família da minha esposa, fez uma homenagem ao Dia das Mães, fez alguns sorteios, alguns brindes, levou lá um sanfoneiro, Luciano, fez aquela festa para homenagear as mães, e também estavam lá ouvintes, né, participando lá do evento, e me reconheceram ali, me chamaram, tiraram foto, falaram aí que são ouvintes do programa Alerta Geral, e aí eu mandei um abraço para eles, e a gente tá mandando aqui um abraço para eles também. Sim, os nomes. Um deles é o Vicente de Paulo, de Angelim de Caridade, né? Ali na região ali. Que é o pai da Cláudia. O pai da Cláudia e o pai da Daiane. A mãe da Daiane. A mãe da Daiane, Dona Dona Silva. Ana Silva, Dona que é da Silva. localidade de Bombas, em Apuiarés. De Pombas. Pombas. Ali na comunidade de Pombas, em Apuiarés, que é a Dona Ana Silva, que é a mãe da Daiane. Silda ou Silva? Silda. Pronto, tá feita a correção. Dona Silda. Então a gente mandou um abraço para eles e estende aí a toda a comunidade de Apuiarés, que eu sei que todo programa aqui tem um ouvinte
uma pergunta da cidade de Apuiarés. Então vamos aumentar ainda mais a nossa audiência em Apuiarés, porque o professor Paulo Bacelar me antecipou que no dia 19 de julho, período de férias, a doutora Raquel vai promover a primeira corrida da clínica Raquel Alves, corrida CRA. São 25 anos da fundação da clínica, atuante na área da odontologia no município de Apuiarés. E dizer o seguinte, Raquel, já vou me comprometer aqui, viu? O troféu de quem chegar em primeiro lugar será dado pela FM 104.1, a nossa agora FM de Trairi. Troféu, professor Paulo Bacelar, que vamos atrás aí do troféu para entregar. Troféu Alerta Geral. Pronto, doutora Raquel, pode se comprometer e daqui a pouco a senhora vai... Senhora não, é uma jovem, aí né? convido você a estar lá também, Luciano. Você gosta de fazer exercício físico, você devia se inscrever aí para correr. Eu não sei se eu vou correr, professor Paulo Bacelar, mas eu vou promover, vou provocar, vou fazer a inscrição e vou convidá-lo também para ir nessa corrida comigo. Você topa? Eu estarei lá na organização. Ela se empolgou aqui com essa nossa conversa sobre Apuiarés, sobre a doutora Raquel Alves, que é a sua cunhada, né, professor Paulo Bacelar? Minha cunhada. E ele continuou falando aqui nos bastidores do jornal Alerta Geral sobre a região do Vale do Curu, dizendo que quando passa por Croatá, para comer um pastel e um caldo de cana, professor? Não tem caldo de cana, é o pastelzinho que tem ali, Zé, não tem de tudo ali, aquele pastelzinho, delícia. Eu acho que eu sei onde é. E lá também não é só pastel não, lá tem o capote e a galinha caipira congelada que você pode levar para casa para fazer uma festa em casa também. É de dar água na boca. Pergunta do Silva em Juazeiro do Norte. Não, essa daqui já foi, professor Paulo Bacelar. Agora é a pergunta da Marcela em Camusim. Dei entrada no pedido de auxílio maternidade no dia 21 de março, já faz mais de 45 dias e até agora não tive nenhuma resposta. Como posso receber a resposta, professor Paulo Bacelar? Eu não sei pelo tempo aqui se ela já recebeu a resposta, mas geralmente a resposta ao pedido de auxílio maternidade sai em quanto tempo? Está em torno de 60 dias, né? Ainda está ainda aí em 45, mas ainda, infelizmente, a fila do INSS, né, está aí atrasando, que era um benefício para ser concedido na data do parto, porque é um dinheiro que ela vai precisar para aqueles 4 meses, né, após o parto. Então, realmente, é um benefício que já sai com atraso. Maria, em Quixeramobim, tenho 57 anos de idade e 14 anos de contribuição, pago como MEI. Quantos anos faltam para eu me aposentar? 62, né, mulher, 62, MEI só se aposenta por idade, com 62 anos de idade, com 15 anos de contribuição. Também em Quixeramobim, agora a dúvida do Francisco, sofri um acidente, o médico deu 180 dias, fiz o pedido do auxílio, só foi aprovado por um período de 2 meses, posso pedir novamente com o mesmo atestado? Se não der certo, professor Paulo Bacelar, vou voltar às atividades? Ele pode fazer um novo pedido de auxílio com o mesmo documento? Não, novo atestado não. Mesmo atestado não. Como ele vai pedir um novo benefício, ele tem que provar que continua afastado, né? Continua ainda com a incapacidade para trabalhar. Então, ele precisa realmente ter outro atestado. César, em Icó, minha mãe está com o pedido de aposentadoria tramitando na Justiça Federal. Já faz um ano. Essa demora é normal, professor Paulo Bacelar? Justiça Federal, ela demora menos do que a Justiça Estadual. Mas é em média esse tempo mesmo, porque ainda vai ter a sentença, o INSS pode recorrer, então pode demorar mais de um ano. A Rebeca, professor Paulo Bacelar, em Fortaleza, diz, Júnior chega com uma preocupação para ela. A Rebeca diz, eu gostaria de saber como funciona a análise do documento ou dos documentos do BPC. O meu benefício é até junho e eu não tenho perícia médica marcada, porém o cadastro único está atualizado até metade de 2026. E aí, professor Paulo Bacelar? O benefício vai até junho? Eu não entendi, porque o BPC é um benefício de longo prazo. Benefício de prestação continuada, não tem prazo. O INSS pode revisar a cada 2 anos, mas se ela está vendo ali, por exemplo... eu tive uma cliente que ela ficou preocupada que o benefício dela ia ser concedido só por 10 anos. Aí eu fui lá, levei ela lá no escritório e olhei, não era 10 anos, não é porque na carta de concessão avisa que o benefício pode ser revisto em 10 anos, né? O INSS pode rever o benefício. Então tem esse prazo de 10 anos. Na carta de concessão do BPC, vai ter um comunicado dizendo que o INSS pode rever a cada 2 anos. Então pode ser que ela está já chegando nesses 2 anos e ela acha que o benefício vai cessar e não é assim. Caso o INSS revise, tem um prazo de 2 anos para revisar.
Creio, Rebeca, que essa resposta do professor Paulo Bacelar a tranquiliza mais. Importante ficar atenta a esse prazo aí, né? Se chama-se revalidação do BPC, Revisão, professor? revisão né? Agora, o auxílio-doença, sim, tem um prazo limite que é dado a cada período que ele vai pedir fazer a perícia médica. Ouvinte do Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, na cidade do Crato está o Zé Carlos. Eu recebi um benefício por problema de convulsão. Aí em 2019 fui fazer o recadastramento de dados, não recebi mais e agora descobri que receberam por mim até janeiro de 2022. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar? Tem como um benefício você paga a outra pessoa? É tanta fraude na área da Previdência Social que nada me surpreende mais. Só se ele pegou o cartão da pessoa, né, para receber. Aí teria que ver o caso concreto para analisar. Cícero, em Guaraciaba do Norte. Sou caminhoneiro, tenho 55 anos de idade e gostaria de saber se as cargas que eu carrego e descontado na carta, frete, valores, depende do valor, gostaria de saber se vai gerar crédito para minha aposentadoria, pois não contribuo com o INSS. Essa já é a contribuição. Como é que é feito isso aqui, professor Paulo Bacelar? Quando a empresa, ela é uma prestadora de serviço. Certo. Quando ele tem o frete, que é descontado do frete a questão da Previdência, a empresa tem que informar a Previdência esse desconto. E é o que vai contar para ele na hora da aposentadoria, porque é essa média de contribuições que ele vai fazer durante a vida. Esse desconto já é a contribuição previdenciária. Professor Paulo Bacelar, agora no caso aqui dos caminhoneiros, essa prestação de serviço, ela precisa ter um acúmulo de 15 anos de contribuição, no mínimo, para quem chegar aos 65 anos de idade, no caso do homem, pedir a aposentadoria. Exatamente. E para quem vai começar agora, é 20 anos. Mais uma dúvida agora da Maria em Pentecoste. Meu pai era servidor público do estado. Ele faleceu em setembro do ano passado, mas até agora a minha mãe não conseguiu a pensão por morte e já está com 7 meses que ela deu entrada, mas agora nada. Por que tanta demora, professor Paulo Bacelar? 7 meses, né? 7 meses. Burocracia. Realmente é uma demora bastante aí. É uma demorada grande. Agora, só cabe aí entrar com um mandado de segurança para agilizar o requerimento, né? Claudiana em Mulugu, meu marido trabalha 19 anos de forma avulsa. Se ele sair do emprego, ele tem algum direito? Se é de forma avulsa, né, professor Paulo Bacelar? Avulsa seria sem carteira. Sem carteira. Ele sem carteira ele não tem direito a nada. Pode-se dizer que ele vai receber tudo, mas aí depende da empresa de pagar como se fosse carteira assinada. Mas ele se prejudica porque está sem contribuir para a Previdência, né? Nesse caso, professor Paulo Bacelar, com tanto tempo sem vínculo, qual é a cobertura previdenciária que o marido da Claudiana vai ter? Ele teria que entrar com ação na justiça para reconhecer o vínculo judicialmente e isso ser averbado no CNIS dele para poder se manter como segurado. Daniele em Jaguaruana. Minha mãe colocou os papéis da aposentadoria no sindicato. Aí foi negado o pedido. Ela colocou na justiça. Ela é casada, mas colocou os papéis como se tivesse só solteira. Só porque ela trabalhava de carteira assinada. Aí veio negado. Está com 3 anos. Professor Paulo Bacelar, nessa situação, o que faz a mãe da Daniele? Primeiro, professor Paulo Bacelar. Primeiro tem que ver se ela estava trabalhando de carteira assinada. Aí ela desconsidera a questão do segurado especial. A não ser que a carteira assinada seja de agricultor. Aí não descaracteriza, ela continua sendo agricultora da mesma forma. Resumidamente, professor Paulo Bacelar, a mãe da Daniele perde a condição de segurada especial de trabalhadora na agricultura para se aposentar aos 50 anos de idade, 55 anos de idade e 15 anos de agora, comprovadas se ela assina a carteira como agricultora, ela é agricultora, mas está empregada de uma fazenda, é agricultora. Ela continua tendo os mesmos direitos do segurado especial, que trabalha com a sua família sem carteira, 55 anos de idade também. Agora vamos supor, professor Paulo Bacelar, que a mãe da Daniela, em Jaguaruana, tem esses 3 anos de carteira assinada na iniciativa na área urbana. Ela precisa ter que idade e quanto tempo de contribuição, somando o tempo de roça, para se aposentar? Pedaço da pizza mais cara. Se é urbana 3 com rural, anos de carteira assinada. Urbana com rural vai para, se tiver precisar dos 3 anos de carteira para somar os 15 de rural com urbano, se for somar os 2, urbano com rural, é aposentadoria híbrida. Aí ela vai para 62 anos de idade.
Vamos continuar na região jaguaribana, porque o Marcos, em Aracati, diz que tem 50 anos de idade, trabalha de eletricista há 26 anos, tem esse tempo de contribuição e paga 30% de periculosidade, já há 26 anos. Isso vai beneficiá-lo com menos tempo de idade para se aposentar? Sim, mas aí ele se aposenta com 60 de idade. Antes era só 25 de contribuição. Agora com 25, com 60 de idade. Ele vai se aposentar com menos, 5 anos a menos, né? Mais é 60 de idade. Vamos cruzar o estado do Ceará para chegar a Novo Oriente, na região dos Sertões de Crateús, com a pergunta do Edmilson. Tenho 61 anos de idade, sou funcionário público, trabalho como guarda municipal há 24 anos na prefeitura e mais 12 anos em outras empresas em São Paulo. Tenho que esperar os 65 anos de idade para se aposentar, professor Paulo Bacelar? Pelo tempo aqui, ele tem exatamente 26 anos de contribuição. Ele 36 anos de contribuição. Mas se somar os dois, né? 24 anos na prefeitura e 12 anos em outras empresas em São Paulo. Ele poderia se aposentar com 62, com esses 36. Porém, como ele tem 12 de INSS, 12 de carteira assinada em São Paulo, é uma loucura ele averbar esse tempo na prefeitura. Ele deixa no INSS para ter mais 3 anos, paga como autônomo. Ele pode pagar os 3 anos, fechar os 15 anos e vai se aposentar com 65 nas duas. Vou jogar areia no seu ventilador. No município, como uma aposentadoria no INSS. Vou jogar areia no ventilador. Você está partindo do pressuposto de que Novo Oriente tem regime próprio de previdência social. E eu tenho para mim que não, professor Paulo Bacelar. Que ver não, se é. Mas aí a gente tem que... Mas essa leitura, Edmilson, feita pelo professor Paulo Bacelar, pelo professor Paulo Bacelar, é interessante, né? Você tem 61 anos de idade. Se o município aos 62, de Novo Oriente... os dois períodos, 62. Se o município de Novo Oriente tiver o regime próprio de previdência social, você se reserva aí, se preserva para garantir uma aposentadoria pelo município, contribui mais 3 anos para a Previdência Social, fica na condição de segurado, com 15 anos, garante aos 65 anos de idade. É melhor 65 ter as duas aposentadorias do que com 62 ter uma só. Pronto, Edmilson, olha, o sábado está bem melhor para você. Manda informações complementares sobre essa sua situação. Se Novo Oriente, vamos fazer essa pesquisa também, professor Paulo Bacelar, se o município de Novo Oriente tem a especial Caminhos da Aposentadoria, com a pergunta do João Barbosa em Chorozinho. Sou funcionário público há 25 anos, vou fazer 67 anos de idade. Quando irei me aposentar, professor Paulo Bacelar? 67 anos de idade. Já passou do tempo. Já tem 25? 25 anos de contribuição. Já tá na hora de aposentar. João Barbosa, não perde tempo. Será que ele é daqueles que não querem se aposentar, Luiz? Pois é, né, professor Paulo Bacelar? Aos 67 anos de idade, você gostaria de se aposentar? Oxe, já queria agora. Para estar viajando por só aí pra de andar moto. de moto por aí. Marcília Alcântara, em Fortaleza. Olha só, professor Paulo Bacelar, tenho 40 anos de idade e 20 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Bem 40 fácil. de idade, né? Exato. Mais 25 de idade aí pra você se aposentar com 65, mas continue contribuindo. Que é isso, professor Paulo Bacelar? Tá dando castigo. É a Marcília. Ah, então ela vai ter 2. Mas será que não vai ser 65 lá Não, na vai frente? não. Pra ela não, professor Paulo Bacelar. Não faça isso. Então Marcília... 62, Marcelo, desculpa. Com 62 anos de idade, você se aposenta, mas tem que manter as contribuições para se manter na condição de segurado. Rosa Maria em Quixadá manda uma pergunta bem longa. Acompanhe, professor Paulo Bacelar. Gostaria de saber do professor Paulo Bacelar. Coloquei meu processo de aposentadoria com 59 anos de idade, o pedido veio negado. Coloquei na mão de um advogado, negado de novo. E tenho todas as provas que uma agricultora necessita apresentar para pedir a aposentadoria. Ficha de filhos na escola, posto de saúde, comprovante do cestão, de cimento, da DAP, boleto do seguro safra, mas depois da última negação, e agora em março de 2025, completei 60 anos de idade. O advogado que falou que após a última negação pelo INSS, só posso colocar, professor Paulo Bacelar, o pedido com 62 anos de idade ou 65 anos de idade. Minha pergunta é, professor Paulo Bacelar, me dê uma explicação mais clara sobre os meus direitos em relação à idade. Professor Paulo Bacelar, deixa eu fazer uma intervenção antes da sua resposta. Primeiro, a Rosa Maria diz que apresentou todos esses documentos de forma bem detalhada. Então, professor Paulo Bacelar. Olha, Zé, é o seguinte. Já aconteceu comigo, tá? A pessoa tinha um MEI,
uma senhora tinha uma MEI aberta, o INSS negou por causa dessa MEI, recorremos à justiça, a justiça negou também, e lá na frente ela teve a DAP, já teve outros documentos que embasaram a concessão da via administrativa. Nós demos entrada novamente administrativamente e ganhamos o caso. Quer dizer, aquele processo judicial que transitou em julgado, que foi negado pela justiça, não obrigou o servidor em um novo benefício, e não obriga o servidor em um novo benefício, ele negar também. Então, com a nova apresentação da documentação, com mais elementos, acabou que ela aposentou administrativamente. Então, é a tentativa, porque judicialmente não dá mais, porque essa decisão judicial vai obrigar, né, vai vincular o juiz, um novo juiz de um novo processo judicial a negar de novo, porque já transitou em julgado, mas administrativamente não. Então a ideia é buscar realmente essa documentação, verificar se ela tem documentação nova, verificar se não foi deixado de lado algum documento importante e requerer novamente administrativamente. Tem que tentar novamente administrativamente, porque se for para a justiça de novo, não dá. E outra, né, professor Paulo Bacelar, também a nossa ouvinte Rosa Maria, em Quixadá, deve ficar atenta se ao longo desse período aí, dos anos de vida dela, ela não teve carteira assinada, algum vínculo empregatício que a impedisse de se aposentar dentro dessas condições. Por isso que é das necessário regras. sempre analisar o caso concreto. O Newton César está no interior de Minas Gerais e manda o seguinte recado: tenho 56 anos de idade, 36 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Então, 36... Na reforma previdenciária ele Vamos já tinha dizer mais que- de 30, professor Paulo Bacelar. Já tinha 30 anos. Vamos dizer que tinha 30, né? Pois é. Então, faltam 5. Exato. 36, 35 com 5, 40. Então, falta 4 anos para ele se aposentar. Ele tem quantos anos de idade? 56 anos de idade. 56 com 4, 60 de idade. Eu preciso ter 40 de contribuição com 60 de idade, que é exatamente daqui a 4 anos. Boa Então, notícia, ele tem que viu? continuar contribuindo para fechar os 40 anos de contribuição e 60. Então, em vez de se aposentar com 65, se aposenta com 60 e na melhor regra, porque a regra é de 100% de todo o período contributivo. Newton, boa resposta do professor Paulo Bacelar, consultoria 0800, nos compensa aí, mandando um pãozinho de queijo aqui para nós do Jornal Alerta Geral. Pão de queijo de Minas Gerais, ninguém recusa, né, professor Paulo Bacelar? Ricardo, em Fortaleza, tenho 54 anos de idade. Olha só, professor Paulo Bacelar, olha só, depois do Newton César chega a pergunta do Ricardo. 54 anos de idade, 33 anos de contribuição. E diz, tenho 6 anos de periculosidade. Quanto tempo falta para eu me aposentar? 56 de idade? 54 anos de idade. 56 quem tinha era o César. Nesse caso, o Ricardo. 54 anos de idade, 33 de contribuição. 33 mais 6 anos de periculosidade. Vamos dizer que essa periculosidade de atividade especial até 2019. Tem que ser até 2019 para converter em tempo comum. 40%. 4 vezes 6, 24. 2 anos e pouco. Aí somaria com Aos 33. 33, daria 35. 35 e Do mesmo 4 jeito. meses. Com 35 anos de contribuição, com 54 anos de idade, né? Exato. Ele teria que ter 40 anos de idade de contribuição com 60 de idade. Olha aí, Ricardo, a notícia também é boa. Agora, essa conversão, esses 6 anos especial, já considerando especial, que não é só receber a periculosidade que dá direito à atividade especial. Só converte para comum se for até 2019. Linha direta 085-99273-4353. Leda Maria, na cidade do Crato. A minha irmã é aposentada por viuvez, ou seja, é pensão, né? Recebe a pensão. Ela está com câncer. Eu gostaria de saber se ela tem direito ao auxílio-doença. Você já explicou, né? Se ela for segurada da Previdência, Ela é pensionista, professor Paulo mesmo Bacelar. com pensão por morte, se ela é segurada da Previdência, ela tem todos os direitos previdenciários como segurada. Porque a pensão, ela é como dependente. Ela só não tem direito ao BPC. Mas se ela for segurada, se ela estiver contribuindo, ela vai ter direito ao auxílio-doença, vai ter direito à aposentadoria,
tranquilamente. Ou seja, Leda Maria, se a sua irmã contribui para a Previdência Social, independente da pensão, nesse caso ela tem direito ao auxílio-doença, professor. Exatamente. Agora, se ela estiver contribuindo. Luciano, pegando a ponta aqui da ouvinte que é de Crato, você sabe o que, é que acontece amanhã? No Cariri? Neste domingo. É domingo no Cariri? Sim. É o pau da bandeira, Luciano. Pau da bandeira, junho É a chegou, festa né? do pau da bandeira. Quase que eu ia. Ô, professor Paulo Bacelar, aí o pau da bandeira não é dia 13 não, em homenagem a Santo Não, é Antônio? domingo agora. Ah, vamos levantar o pau da bandeira. É. Então, para solteiras, né, professor Paulo Bacelar? Uma pergunta, professor Paulo Bacelar. quer Sei que você é um renovar? homem católico. Os solteiros também fazem promessa para Santo Antônio? Faz, sim, Faz, pra manter né? o casamento, né? Para manter e para casar também? Casar e manter casamento. Maurício Pereira em Aracati. Tenho 54 anos de idade e nunca trabalhei registrado, professor Paulo Bacelar. O que devo Tá fazer? na hora de começar, né? Porque é 20 anos de contribuição. Vai se aposentar com 65 de idade, com 20 de contribuição. É entrar no site do INSS, fazer a guia de previdência social todo mês no código 1163, que é de 11% do salário mínimo. Você vai se manter segurado da previdência e se aposenta aos 65 de idade. Mas não pode parar, deixar de fazer isso não, tem que ser agora. Para você, Maurício Pereira, entender bem melhor tudo que o professor Paulo Bacelar, porque você já deve estar perguntando, por que 20 anos de contribuição? Porque a partir da reforma previdenciária de 2019, quem até aquele momento não tinha nenhuma contribuição para a Previdência Social e se filiou ao sistema previdenciário somente após novembro de 2019, terá obrigatoriamente que pagar 20 anos de contribuição, no caso dos homens, para ter a aposentadoria. Cristina Alves em Fortaleza. Tenho 56 anos de idade e 21 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Quantos anos? 56 anos de idade e 21 anos de contribuição. Aos 62, né, professor? 62 62, Cristina. Já tem o tempo, mas não pare de contribuir para não perder a qualidade segurada. Rubens Souza em Iguatu. Meu pai é agricultor. Tem 59 anos de idade e trabalha há 24 anos na roça. Quando ele vai se aposentar? Já tem 60 idade. de idade, mas precisa comprovar a atividade rural pelo menos por 15 anos. Rafael Matos em Quixadá. Ele diz: minha irmã teve filha e quer receber o auxílio maternidade. Porém, ela só recebe o BPC. Isso impacta na hora de fazer o auxílio? Não pode. Não Quem pode, recebe né? o BPC não pode receber nenhum benefício previdenciário. Vanessa Lima em Fortaleza. Tenho 33 anos de contribuição e 33 anos de idade, 10 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Com 62 anos de idade, a mulher, né? É mulher, professor Paulo. 62 de idade, já tem o tempo. 32 de contribuição? Não, 33 anos de idade, daqui a 29 anos e 10 anos de contribuição. 62 anos de idade, com certeza. Eu digo assim, olha, daqui a 32 anos de contribuição, se ela, daqui a 32 anos, ela vai estar, não, daqui a 29 anos, a Vanessa vai ter 62 anos de idade. Contribuindo por mais 29, ela vai ter 39 anos de contribuição. 90%, É vantajoso, professor Paulo? 90%, 98% de toda a média de contribuições. Vale a pena se ela contribuir acima do salário mínimo. Gabriel Soares em Maranguape. Trabalho com serviços gerais em um prédio comercial. Faço aquelas limpezas nos vidros, no lado de fora. Um trabalho de periculosidade. Tenho 44 anos de idade. Quando posso me aposentar? Tem periculosidade aqui, professor? Limpeza de vidro é por conta do uso do produto químico, mas não caracteriza periculosidade. Não caracteriza. Pode até ter periculosidade, mas não é a periculosidade que dá direito à aposentadoria. É o agente nocivo. Aí teria que ver e analisar se tem PPP para saber exatamente o que ela faz. Você tem 44 anos de idade, Gabriel Soares em Maranguape, então você se aposenta com 65 anos de idade, claro, se não conseguir o PPP que comprova a atividade de periculosidade. Final da nossa conversa, agora sim, professor Paulo Bacelar, reafirmando aqui a nossa mensagem para a doutora Raquel Alves em Apuiarés, que no dia 19 de julho, a primeira corrida CRA Clínica Raquel Alves, com o troféu do campeão sendo entregue pela Rádio FM. Agora o Jornal Alerta Geral, aqui conosco o troféu do campeão dessa corrida. O professor Paulo Bacelar não pode receber esse troféu porque ele é cunhado da doutora Raquel
e também porque ele já nos antecipou que não vai estar correndo, vai querer exercer outra função lá na corrida da assistência. Eu sou assistente jurídico da corrida. Sim, professor Paulo Bacelar, homenagem aos E aí, nossos ouvintes. um abraço a todos os ouvintes, em A especial Cláudia, né, que é a família filha da do seu Cláudia, Vicente, seu ouvinte do Vicente Alerta de Geral. Paulo, de Angelim da Caridade, e também da mãe da Daiane, que é a dona Anacilda de Pombas, também região ali de Apoiarés. Valeu, professor Paulo Bacelar. A memória é muito boa do professor Paulo Bacelar e a minha também aqui. Então, final da nossa conversa, para você, ouvinte internauta, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Abraço a todos.